Olá! Uso de rede social causa depressão em adolescente? Se você quiser saber a resposta para essa pergunta, eu vou te convidar a fazer uma pausa na sua navegação. Você já viu aí notícia dizendo que celular causa ansiedade, depressão, ou que então café é bom para a saúde, ou que o café é muito ruim para a saúde? Enfim, você já viu essas notícias assim que trazem certezas absolutas sobre a nossa saúde? Gente, o problema é que muitas mídias, elas falam essas coisas, né, com muita certeza. Mas a verdade é que a ciência mesmo não tem certeza dessas coisas que a mídia fala, porque a ciência, ela não consegue provar a causa. Eu vou explicar e vou utilizar aqui como exemplo desse meu argumento uma pesquisa feita em 2018, que ela foi liderada pelo Jean Twenge. Enfim, o Jean e os colegas, eles fizeram um estudo e observaram um aumento no uso de rede social e também um aumento em depressão nos adolescentes. E depois que ele fez aí essa pesquisa, né, começou a aparecer um tanto de notícia falando sobre essa pesquisa do Jean. E os títulos, né, as manchetes, foram a seguinte: o celular causa depressão nos adolescentes. Ou então, rede social é muito perigoso para a saúde mental dos adolescentes. Rede social causa depressão nos adolescentes. Gente, por um ponto, é maravilhoso, é muito bom que a mídia, né, ela tenha esse interesse nas pesquisas científicas. É muito bom que haja espaço na mídia para as pesquisas científicas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter aí muita cautela, a gente tem que observar esses títulos, né, com um certo distanciamento. Por quê? Porque muitos estudos científicos, tipo esse que eu acabei de citar, do Jean e colegas, né, com os adolescentes, eles são estudos científicos epidemiológicos. O que eu estou querendo dizer com isso? Nome muito grande, eu até tenho escrito aqui para não falar errado. Estudo, gente, epidemiológico, eles observam padrões, tá? Mas os padrões, eles não são prova de nada, são só padrões. Então, nesse estudo do Jean, por exemplo, aumento da rede social nos adolescentes e aumento da depressão. Será que as redes sociais causaram de fato depressão nos adolescentes? Ou então, será que os adolescentes deprimidos, eles usam mais as redes sociais do que os adolescentes que não são deprimidos? Tá vendo aí que essa pesquisa ela não consegue, né, responder nenhuma dessas perguntas? Ela só observou um padrão, o padrão de aumento do uso da rede social e também o padrão de aumento na depressão entre os adolescentes. Vou dar aqui um outro exemplo que não, eu acho que fica mais simples. Vamos supor que eu estou fazendo aqui um estudo científico epidemiológico e eu observei no meu estudo que os bombeiros aparecem em incêndios. Essa foi aí a minha observação do meu estudo. Gente, isso não significa de maneira alguma que os bombeiros
causaram incêndio. Essa é a relação. Esse daí é um exemplo de um estudo assim meio muito simples, mas é um estudo, um tipo de estudo epidemiológico em que eu observei um padrão, mas eu não consegui ali demilitar ou observar a causa. Então, a pesquisa do Jean, ela observou que adolescentes deprimidos usam as redes sociais, usam mais as redes sociais. Mas eu pegar essa pesquisa do Jean e concluir que a rede social causa depressão nos adolescentes, gente, isso é um pulo do gato muito grande. Por quê? Porque aqui nessa conclusão, né, como saiu aí em várias mídias, eu vou estar ignorando vários fatores extremamente importantes. Por exemplo, eu vou estar ignorando aí o fator do isolamento, né? Adolescentes isolados, eles tendem sim a usar mais o telefone. Eu vou estar ignorando, por exemplo, conflitos familiares, vou estar ignorando o bullying, vou estar ignorando aí fatores socioeconômicos, vou estar ignorando nutrição de qualidade, sono, né? Sono de qualidade, genética. Enfim, eu vou estar ignorando uma série de coisas que também contribuem para a causa da depressão, né? Então, esse estudo aí que observou o padrão entre aumento de uso na rede social e aumento de depressão, ele não revela de forma alguma a causa de depressão entre os adolescentes. Inclusive, depois que o Jean aí fez essa pesquisa junto com outros colegas, vários outros cientistas, né, replicaram essa pesquisa e eles aí apontaram meio que buracos, determinados buracos na pesquisa do Jean. Por exemplo, eles observaram que os adolescentes pesquisados, né, o número de adolescentes pesquisados na pesquisa do Jean foi muito pequeno, né, para ter sido observado um padrão. Então, o estudo do Jean, que observou aí aumento da rede social e aumento da depressão, encontrou uma correlação. E correlação não é causa de forma alguma. É a mesma história do bombeiro. Eu observar que os bombeiros aparecem em incêndio não quer dizer que o bombeiro causou o incêndio. E o problema é que muitas vezes, né, algumas mídias, elas pegam, né, essa pesquisa e transformam num título ou numa matéria, numa notícia chamativa, né? Isso atrai leitor, atrai telespectador, mas isso, gente, né, de maneira alguma quer dizer que a ciência é inútil. Eu não estou falando isso, muito pelo contrário. Isso também não significa que a rede social é boazinha. Isso está completamente assim fora do meu argumento aqui nesse vídeo. O ponto aqui é, né, as pesquisas científicas ou a ciência, elas são graduais. O que que eu estou querendo dizer com isso? Uma pesquisa científica vai conversar com a outra. Por exemplo, né, eu falei, mas vou repetir aqui. Teve essa pesquisa aí liderada pelo Jean, e logo em seguida teve outras pesquisas que replicaram a pesquisa do Jean em outros contextos para ver aí se tem resultados semelhantes ou não, o que que deu, o que que foi aplicado certo, o que que não foi. Então sempre você vai ter aí uma pesquisa conversando com a outra. E para você chegar numa conclusão científica,
Gente, você tem que ter assim muita, mas muita evidência. E no meu campo, né, que eu tô falando aqui, né, no campo da saúde mental, né, isso é muito complexo, porque, como eu falei anteriormente, no caso aí da depressão, a gente tem uma série de fatores que vão contribuir para a causa da depressão. A gente não pode falar de um específico, não tem aí uma causa específica. E quando a mídia, né, ou determinadas mídias, elas reportam essas pesquisas científicas, muitos desses detalhes que eu estou falando aqui, que pode até parecer meio chato, eles são meio que omitidos. Então, o ponto deste vídeo, e assim, o motivo de eu estar gravando este vídeo, é que é para você, como se fosse assim um alerta, na verdade é um alerta, né, para você que está me assistindo, sempre que você aí lê, né, uma notícia ou vê um vídeo com aquelas mensagens, né, absoluta, com aquelas que traz aquela certeza absoluta do tipo isso destrói a sua mente, isso vai salvar a sua mente, isso acaba com a sua saúde mental. Gente, tem aí muita cautela, tem uma pausa, faz uma pausa, coloca aí o pé no freio e questione, né? Lembra aqui desse vídeo, lembra que o comportamento humano é extremamente complexo para gente fazer aí essas conclusões absolutas, né? Comece a questionar ali aquela manchete, aquele título, né? Não tenha isso como uma verdade absoluta. Este é aqui o meu ponto. Então, respondendo a pergunta, né? Não tem aí como a gente saber, né, ou afirmar que a rede social vai causar depressão. Esta não foi aí a conclusão da pesquisa aí que eu mencionei aqui neste vídeo, né? Porque aí, de novo, a depressão é um tópico assim muito mais complexo, engloba uma série de coisas, então você nunca vai ter uma pesquisa científica que vai afirmar esse tipo de coisa. Bom, gente, é isso. Terminei aqui o alerta. Eu gostaria aí de saber de você que está me assistindo, qual foi a pesquisa que você acha que foi exagerada pela mídia, né? Que teve aí esse viés absoluto, de certeza absoluta, né, que a mídia transformou. Você tem aí alguma pesquisa? Talvez eu possa até gravar um vídeo sobre isso também. Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você lembre desse vídeo toda vez que você lê aí uma notícia de uma pesquisa científica que tenha sido aí exagerada. Gente, muito obrigada e até a próxima pausa. Tchau!